Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho. Nessa sexta-feira, o fim de semana chegou para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, 18 de agosto de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Corpo de homem desaparecido há 8 dias é encontrado em mata no Novo Israel. Focos de calor aumentam no Amazonas. De janeiro até este mês, quase 6 mil queimadas foram registradas. E só entre os meses de junho e julho, houve um crescimento de quase 2 mil focos na região. A taxa de desemprego no Amazonas recua. Mesmo assim, o estado apresenta o segundo maior crescimento no número de desempregados no país. O setor que mais gerou empregos no Amazonas foi o serviço público, municipal, estadual e federal. Aqui no estúdio a gente fala da reforma política. Entre os principais pontos está a eleição dos candidatos mais votados e não mais por proporcionalidade como acontece atualmente. No roteiro do dia, dicas para você se divertir no fim de semana com o seu amigo fiel. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você participa do Manhã no Ar com a gente, manda para cá as suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E você também pode nos acompanhar pela internet, através do nosso aplicativo A Crítica Play. Ele está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente começa essa edição falando que o corpo de um homem foi encontrado em uma área de mata do bairro Terra Nova, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida havia pelo menos 8 dias. O corpo de Cássio Leal, de 20 anos, foi encontrado em uma área de mata no bairro Terra Nova. Segundo os familiares, ele estava desaparecido há 5 dias. Quando passou de 24 horas, a gente começamos a correr atrás. E aí fomos nos hospitais, fomos onde ele ia, nos amigos, entendeu? E a gente não encontrava. O pessoal dizia, não, ele ainda não apareceu aqui, ele só veio aqui, tomou um banho e voltou. E aí a gente fomos no ML, fomos na delegacia e nada de ter dado entrada. Segundo informações repassadas por moradores, eram de que 5 corpos estariam enterrados em uma cova de 3 metros. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, apenas um corpo foi encontrado. Mas dentro da cova só foi localizado um corpo. E nós fizemos questão de retirar o corpo, perfurar mais um pouco para ver se tinha mais algum corpo. Mas 3 metros de profundidade era inviável, impossível lá ter mais 5 corpos naquele corpo já numa profundidade daquela. O corpo estava em estado de decomposição. Equipes da Companhia de Cães da Polícia Militar auxiliaram os trabalhos. E foi imprescindível o apoio do canil nessa informação aí, porque senão a gente não tinha conseguido concluir essa ocorrência com êxito. Porque a gente pode enganar um ser humano, mas um cachorro a gente não engana. E 2 jovens foram executados no bairro Nova Vitória. Segundo a polícia, o crime está relacionado com uma dívida do tráfico de drogas. O crime aconteceu aqui no bairro Nova Vitória, na rua Doutor Braga. De acordo com os moradores, 4 homens em 2 motocicletas chegaram até aqui e foram até as casas dos 2 jovens. O primeiro a ser executado foi o Leonardo Lopes, de 23 anos. Enquanto os outros 2 suspeitos ficaram do lado de fora, dando uma cobertura, os outros 2 foram até os jovens e executaram. Eles bateram na porta de Joel e dispararam cerca de 8 tiros. 2 atingiram a cabeça. Minutos depois, o outro jovem que foi alvo dos bandidos foi o Joelton Oliveira. Do mesmo modo, bateram na porta e dispararam cerca de 8 tiros. 4 atingiram as costas. Eles foram levados para o Instituto Médico Legal e, de acordo com informações preliminares da polícia, a primeira informação que foi dada à polícia é que os 2 estavam fugindo
de um outro bairro. O Joelton tinha acabado de chegar em Manaus, do Pará. E a morte pode estar relacionada com uma dívida ao tráfico de drogas. Mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ainda vai investigar esse caso. E em abril deste ano, um soldador foi morto e a principal suspeita de encomendar o crime é a esposa dele. De acordo com os familiares da vítima, o casamento era marcado por constantes brigas e foi justamente quando ele decidiu se separar que ela juntou 5 homens e armou uma emboscada. A reportagem é do Mário César Filho e Anderson Luiz. A insistente vontade de matar. Em 2008, ela tinha contratado 2 homens para matar meu irmão e ele escapou porque ele saiu de dentro do carro, ele vinha dirigindo e os caras pararam do lado do carro, ele saiu de dentro do carro, pulou para dentro do cemitério e os 2 homens saíram atirando atrás dele. Um casamento marcado por brigas e infidelidades. Ele disse para mim, mano, essa mulher, ela me ameaça, ela me persegue, eu vou e eu sei o que ela quer de mim. Ela não gosta de mim. Essa mulher, ela quer destruir a minha vida. Tudo que eu tenho, ela diz que é dela, é dela, é dela e briga por causa disso. Ele também estava sendo traído por ela e não era de pouco tempo. Emerson Pinto dos Reis, de 37 anos, mais conhecido como Branco, e Eucilane Silva Souza, de 36, ou Nega, como também é chamada, foram casados por 22 anos. O casal morava nessa casa no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Emerson trabalhava como soldador de embarcações nesse estaleiro. Já Eucilane era assessora parlamentar da Câmara Municipal de Manaus. No início do relacionamento, só alegria. Emerson fazia todos os gostos de Eucilane. Inclusive, chegou a gastar mais de 20 mil reais para que a mulher pudesse fazer uma cirurgia plástica. Mas anos depois, tudo mudou. Segundo a família, o sonho de Emerson era ser pai. Mas Eucilane não queria ter filhos. E esse seria o motivo para o início dos desentendimentos entre o casal. As constantes traições de Eucilane, descobertas por Emerson, também acabou deixando o casamento ainda mais desgastado. A todo instante, Emerson dizia que queria se separar, mas o fascínio pela esposa o impedia de cumprir o que falava. Então, mesmo em meio às brigas, Emerson continuou dormindo com aquela que seria a autora de sua morte. Emerson era proprietário de alguns imóveis na cidade, o que despertava interesse em Eucilane. Sendo assim, para conseguir ficar com tudo e temendo que ele a deixasse sem nada, Eucilane passou a planejar a morte do próprio marido. De acordo com a família de Emerson, Eucilane tentou executar o plano macabro durante quase 10 anos. Ao chegar em casa, ela não deixava ele dormir, passava a noite todinha perturbando ele. E durante o dia ele tinha que trabalhar, ele disse para mim que estava sentindo fraco já de tanto não dormir. E ele disse, aí eu falei para ele, mas por que tu não consegue dormir? Disse, não, porque uma noite dessa eu acordei, ela estava com um revólver em cima de mim, sentada, com cigarro e um revólver apontado para minha cabeça. Eu me acordei, me assustei, eu perguntei, o que tá vendo? Ele disse, não, eu estava só testando um negócio aqui. Aí daí então ele começou a não conseguir mais dormir. Em abril desse ano, Emerson enfim decide se separar e resolve sair de casa. Eucilane não se dá por satisfeita. Quer ver o marido morto a qualquer custo. É aí que José Alexandre Cavalcante, o Caverna, entra na história. Caverna trabalhava com Emerson, se fazia de amigo, mas na verdade era amante de Eucilane e também queria ver o soldador morto. Sendo assim, Eucilane convida a Caverna para participar da trama. Ele aceita. 10 de abril. Esse foi o dia da morte de Emerson. E tudo aconteceu exatamente aqui, na rua Rio Branco, nessa casa onde o casal morava. Eucilane e Caverna já haviam combinado os últimos detalhes do plano. Caverna convidou mais 5 pessoas para participarem do crime. 16 horas. Exatamente é o momento que os criminosos chegam aqui na casa para esperarem por Emerson. Como o marido havia saído de casa, coube a Eucilane o papel de atraí-lo para que os bandidos
pudessem fazer o resto. E assim foi feito. 3 horas depois, Eucilane fica sabendo que Emerson estava na casa do pai dela. Ela então vai ao encontro do marido e pede para que ele volte para casa para buscar alguns pertences pessoais. Querendo se ver livre da mulher, Emerson aceita. Mal sabia ele que estava caindo em uma armadilha. Então, Emerson chega até essa casa. E no momento em que ele passa pela porta, acaba dando de cara com Caverna e os outros 5 criminosos. E antes mesmo que ele pudesse dizer uma única palavra sequer, rapidamente é imobilizado pelos bandidos que conseguem segurá-lo para que Eucilane cumpra aquilo que havia prometido. Com várias facadas, ela acaba matando o próprio marido. E em seguida, friamente, pede ajuda aos comparsas para esquartejar o corpo de Emerson. A família logo sentiu a falta de Emerson. Fria e calculista, Eucilane dizia que o marido teria fugido com outra mulher. Mas os familiares não engoliram a história e o caso logo chegou à polícia. Na semana passada, a polícia conseguiu deter 2 suspeitos. O primeiro a ser preso foi Caverna. O segundo participante, um adolescente de 17 anos, também foi apreendido. Caverna assumiu a participação no crime, delatou a amante e ainda revelou o local onde o corpo estava enterrado, uma região de mata na zona leste de Manaus. Emerson deixa a mãe e 6 irmãos. Sei lá, é muito triste para mim, né? Vim aqui encontrar meu filho, só saber a notícia dele, né? Que fizeram com ele, né? E que foi encontrado só os ossos dele. Assim que soube da prisão de Caverna, Eucilane desapareceu. Os outros 4 suspeitos também estão foragidos. A família de Emerson tenta ajudar a polícia na localização de Eucilane, espalhando cartazes pela cidade. Todos lutando pela mesma causa. Eu quero a justiça, eu quero que ela seja presa e condenada e pagar tudo que ela fez, né? E policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente prenderam um homem de 27 anos por armazenamento de pornografia infantil. Como esse é um crime que cabe fiança, o homem responderá em liberdade. Tudo aconteceu no dia 7 deste mês. A mãe estava assistindo a novela enquanto a criança estava em um outro quarto dormindo. Ela estava morando com o suspeito há pelo menos 2 semanas. Era uma pessoa desconhecida, na verdade. Ela estava desempregada no bairro Cidade de Deus e pediu moradia para um rapaz. Chegou a conversar com os moradores da comunidade, perguntou se ele era uma pessoa de boa índole. Todos confirmaram que sim. Foi então aí que ela começou a morar com essa pessoa. Ele tratava muito bem os 2 filhos, entre eles a menina de 5 anos. Chegou a levar a criança diversas vezes para a escola e apresentava ser uma pessoa de bom caráter. Só que na última quarta-feira, por volta do início da tarde, a mãe estava em casa e o jovem deixou o telefone. Ela, curiosa, queria mexer em uma rede social, acabou abrindo o telefone e se deparou com as imagens da filha. Segundo ela, ele deixou em casa o celular para que ela não perdesse a hora para ver os seus filhos. E aí ela resolveu mexer no telefone, porque segundo ela gostaria de acessar uma rede social e o telefone dele teria internet. E aí foi quando ela se deparou com esse vídeo. Imediatamente ela compareceu ao 9º DIP, onde, verificando-se por intermédio daquela equipe, daquela distrital, uma situação flagrancial, que é o armazenamento de pornografia infantil, todos foram aí no sentido de capturá-lo para a detenção. E aqui trouxeram para a DEPCA e aqui foi confirmada a voz de prisão em razão do armazenamento de pornografia infantil por ser um crime permanente.
E o que o Alex disse em depoimento? Ele disse que, segundo ele, né, isso são as palavras dele, que foi um minuto de leseira, que ele se arrepende, que quando ele viu ele já estava filmando, né, ele tocando nas partes íntimas da criança, baixando a sua roupa. E ele se mostra muito, segundo ele, nas palavras dele, ele estaria muito arrependido. E aí, chegando aqui na delegacia especializada, a delegada plantonista entendeu pela lavratura do auto de prisão em flagrante, após análise do material e um relatório preliminar de investigação, e ainda mais aí com a apreciação de todas as oitivas e entrevistas dos condutores da ocorrência, que foram a equipe de investigação do 9º DIP, e aí resolveu fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante, responderá pelo crime de estupro de vulnerável, mas é importantíssimo que a população entenda que não havia uma situação flagrancial em relação ao estupro de vulnerável. Havia uma situação flagrancial em relação ao crime de armazenamento de pornografia infantil, que é um crime permanente. Então, ele não deixará de responder pelo estupro de vulnerável, porém, nós não tínhamos elementos para deixá-lo segregado em razão do estupro, mas sim em razão do armazenamento. Porém, por se tratar de um crime que cabe fiança, nós temos a obrigação, não é uma opção de arbitrar a fiança, é um crime que cabe, a legislação já prevê. Então, foi arbitrado, ele pagou a fiança, responderá à liberdade, porém, inclusive com algumas limitações. E agora a gente fala das notícias de polícia da noite dessa quinta-feira. Um homem foi baleado enquanto lanchava em um bar na zona norte da cidade. E um detento foi encontrado morto no isolamento do Centro de Detenção Provisória Masculino. Quem traz esses detalhes para a gente é a Júlia Magalhães, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Júlia, bom dia. Em que circunstâncias esses casos aconteceram? Conta pra gente. Muito bom dia, Adriane. Muito bom dia a todos. Pois é, olha, o primeiro caso aconteceu aqui na Avenida Francisco Queiroz, aqui no bairro do Manoa, na zona norte da cidade. O Rodrigo Almeida, de 30 anos, conhecido como Batatão, estava lanchando. E aí, 2 homens em uma motocicleta abordaram ele e dispararam vários tiros. Ele foi socorrido ainda com vida, foi levado para o hospital 28 de agosto e se encontra ainda lá no hospital. A gente só não tem informações sobre o real estado de saúde dele. Segundo uma testemunha que estava aqui pelo local, ela disse que ele estava numa lista para morrer. Ele seria de uma facção daqui do estado, né? Seria do PCC e estaria numa lista para morrer. Então ele ainda se encontra internado no hospital 28 de agosto, acabou sendo atingido com 3 tiros, mas sobreviveu. O segundo caso aconteceu no Centro de Detenção Provisório. Um detento foi encontrado morto dentro da cela. O que chama atenção é que ele foi encontrado morto dentro do isolamento. Ele estava sozinho na cela e foi encontrado com uma perfuração de arma branca no pescoço. Foi o João Vitor da Silva Martins, de 20 anos. Ele tinha sido preso na última sexta-feira por tentar matar um colega de trabalho com vários golpes de tesoura. Então, o caso está sendo investigado pela Secretaria de Administração Penitenciária e a gente está esperando o resultado ainda para saber se realmente foi esse o motivo da morte dele. Ele só foi encontrado na cela todo ensanguentado, mas como ele estava no isolamento, ninguém sabe muito bem o que foi que aconteceu. A polícia acredita que ele tenha sim morrido dentro da cela, vítima aí de homicídio, mas a gente ainda não tem maiores informações. Adriane. Ok, Júlia, muito obrigada pelas informações. Em Parintins, o desaparecimento de um jovem de 24 anos completou 1 ano. A família continua sem saber o que aconteceu com o rapaz. Nessa semana, uma ossada foi encontrada em um lago e a suspeita é de que pode ser do desaparecido. O jovem José Carlos Tavares, de 24 anos, está desaparecido desde o dia 15 de agosto do ano passado. Segundo a família, ele foi visto pela última vez em um bar na Rua 10 do bairro Paulo Corrêa, onde trabalhava com serviços gerais. A mãe do desaparecido sofre todo dia com a ausência do filho. Ela cobra respostas das autoridades sobre o paradeiro de José Carlos, vivo ou morto. Tenho a esperança de ver o que foi que aconteceu com meu filho, porque não acredito que durante 1 ano a justiça não tenta descobrir o que foi que aconteceu com ele, entendeu? Mas eu creio nesse novo delegado que ele vai procurar verificar o caso que ficou
para trás. O caso pode estar próximo de ser desvendado porque no Lago do Macurani, na área da orla do bairro da União, um pescador encontrou um crânio e um fêmur, que pode ser de José Carlos. A suspeita é ainda maior porque aqui nesse lago também foi encontrada uma camisa que seria a que o jovem estava usando no dia que desapareceu. A alçada humana foi encaminhada ao Instituto de Criminalística em Manaus, onde está sendo feito o exame de DNA. Nós ainda não obtivemos a resposta, mas assim que a gente receber o resultado, toda a família do Zé Paulo será comunicada. Mas eu quero informar a família dele que a situação, o procedimento está em andamento, apenas estamos aguardando a confirmação do Instituto Criminalística para ver se realmente aquele crânio pertencia a ele ou não. Eu, como mãe, eu tenho o direito de saber, entendeu? Porque meu filho não era nenhum bandido, não era um assassino, nunca teve passagem na delegacia para o meu filho sumir assim do dia para a noite. A mãe tem esperança que esse sofrimento chegue logo ao fim. Enquanto isso, as lembranças do filho continuam vivas. Meu filho deixou muita saudade para todos nós, para todos os parentes, amigos. Muita saudade mesmo, porque meu filho não tinha inimigo, e sim, muitos amigos ele tinha. Os amigos eram aqueles que estavam ajudando ele, como eu cansei de dizer, entendeu? A procura dele. Esses são amigos agora, os inimigos são aqueles que levaram ele para o final disso aí. E bandidos fizeram um arrastão em uma rua do bairro Coroado na madrugada da última quarta-feira. Os criminosos roubaram mais de um carro na mesma rua em um único dia. A Carol Queiroz tem os detalhes. Hoje nossa equipe de reportagem veio aqui até o Coroado. Nós estamos na rua São Pedro. Os moradores daqui já estão cansados de reclamar por conta da falta de segurança. São os pequenos assaltos cometidos assim na rua, com os pedestres, as pessoas nas paradas de ônibus. Você sabe, você conhece essa realidade, aquilo que acontece em toda a cidade. O problema é que na última quarta-feira, agora, na madrugada dessa última quarta-feira, aconteceu um negócio inusitado por aqui. Algumas pessoas aqui da rua tiveram o carro roubado. Agora tem um detalhe nessa história. Carros do mesmo modelo e quatro carros numa mesma madrugada. Provavelmente um roubo que aconteceu, cometido pelas mesmas pessoas, pela mesma quadrilha que andou atuando aqui nessa região, além de uma outra moto que também levaram por aqui. A gente vai conversar agora com o seu Manuel, que foi uma das pessoas, uma das vítimas nessa última quarta-feira. Esse é o carro dele, que foi roubado. Graças a Deus, o seu Manuel teve o seu veículo rapidamente recuperado pela polícia. Como é que o senhor se deu conta? 5 da manhã o veículo não estava mais. Eu olhei, fui até a delegacia e cheguei lá, dei a queixa, eles registraram e mandaram que eu fosse na delegacia de furto. Daí depenaram tudinho o carro, tá aí, do jeito que vocês estão vendo. Olha, o carro do seu Manuel foi encontrado no bairro Jorge Teixeira. Acompanha comigo aqui, por favor, que a gente vai mostrar o estado em que ficou o carro. Os bandidos agem muito rápido. Eles arrombam, logo ali a gente já vê os fios do lado de fora. É por onde eles fazem a ligação e rapidamente conseguem sair com o carro. Aqui, a gente vê a marcha aqui, que está solta, fora do lugar, também foi destruída. A bateria do carro foi levada. Aqui, mais aqui do lado, a situação dos pneus, porque na verdade seu Manuel tinha trocado os pneus, tinha colocado aros novos, ele estava se preparando para fazer a pintura geral do carro, ia dar um jeitinho no carrinho dele, o estepe, macaco, tudo foi levado, além das borrachas, até as borrachas daqui, essas borrachas que protegem essa parte do carro, também foram levadas. A gente vai andando aqui um pouquinho mais na rua, porque como eu falei para você, esse roubo que aconteceu aqui na rua São Pedro tem esse detalhe diferente, porque eles levaram o carro do seu Manuel e também outros 3 carros do mesmo modelo, além de uma moto, ou seja, fizeram um arrastão de roubo de veículos aqui pelo bairro do Coroado, viu? Infelizmente, nem todos que tiveram os seus carros roubados tiveram a mesma sorte do seu Manuel. É o caso do seu Edi, que está aqui comigo. Seu Edi, por favor, chega aqui com a gente. O seu Edi, você viu que a gente caminhou só um pouquinho, O carro do seu Manuel está lá embaixo. Pois bem, o carro do Edi, do mesmo modelo do Manuel, estava aqui, parado aqui, na frente da casa dele.
como costumeiramente fica, todos os dias fica assim. Só que, infelizmente, na quarta-feira de manhã, seu Edi saiu de casa e o carro não estava mais. É verdade, isso aconteceu por volta das 3h30 da madrugada. Meu irmão saiu um pouco antes, o carro estava aqui, saiu 3h15 e o carro estava aqui. E acordei 5 horas, o carro já não estava mais. Então é assim, a gente está pedindo aí que haja mais segurança, principalmente aqui na nossa rua. Eu só quero o meu carro de volta porque é um carro que eu usava como ferramenta para trabalhar e sustentar a minha família. Diante dessa situação, e além de todos os gastos que uma família tem com luz, com água, com as despesas normais, vocês aqui da rua tiveram que tirar o dinheiro do bolso e agora, a partir de agora, pagar uma vigilância particular. A gente decidiu isso. Existe um provérbio popular que diz que o brasileiro só fecha a casa depois de roubada, né? Então a gente decidiu, 2 homens, fazendo a segurança aqui dos moradores da rua. Porque não é só roubo de carro também, eu já presenciei assaltos aqui na frente da minha casa. Então a gente decidiu pagar por conta própria, tirando do bolso cada uma quantia, para pagar 2 homens para fazer a vigilância aqui da nossa rua. E pacientes da UBS Gebes Medeiros Filho, no bairro Jorge Teixeira, reclamam que a unidade básica só aceita a realização de exames se for solicitado pelo médico que atua na própria UBS. Caso a solicitação venha de outra unidade, o paciente não pode ser atendido. A denúncia é de moradores do bairro Jorge Teixeira, aqui na zona leste de Manaus. Segundo os denunciantes, aqui na Unidade Básica de Saúde Gebes de Medeiro Filhos, só estão sendo atendidos encaminhamentos de exames cujas consultas foram feitas aqui mesmo. Encaminhamentos de consultas feitas em outras unidades básicas de saúde não estão sendo recebidos. De acordo com os funcionários, isso é por conta do grande número da demanda, da procura por exames. E as pessoas que precisam fazer esses exames e que conseguiram encaminhamento em outras unidades estão reclamando, porque a Unidade Básica de Saúde Gebes de Medeiro Filho é uma unidade que atende pelo SUS. O morador que passou por essa situação na pele foi o Daniel Nascimento, que é morador aqui do bairro Jorge Teixeira, mora a menos de um quarteirão da Unidade Básica de Saúde. O Daniel levou a filha dele para o atendimento médico no CAIC, que atende essa área da cidade, e aproveitou a consulta para pedir encaminhamentos para exames, o que foi atendido pela médica, pela pediatra. Agora, Daniel, você procurou a Unidade Básica de Saúde do teu bairro para agendar a realização desses exames. Por que você não conseguiu? Pois é, então, eu cheguei lá, né, fui levar a solicitação, aí como a solicitação não é da própria UBS, é do CAIC, aí eles falaram que eu tinha que procurar o CAIC para poder marcar esse exame, porque o exame não foi o médico da UBS que solicitou. Aí então ele falou que eu tinha que retornar lá no CAIC e só marcar lá, porque só foi lá que veio essa solicitação. E ele disse que eu não podia, ele alegou várias coisas. Foi uma delas que a demanda é muito grande e outra delas é que disse que o médico não foi o médico, daí o solicitante. Aí eu até questionei, né, que é um sistema único, como é que eu só posso marcar lá no CAIC, não posso marcar aí? Agora, mesmo você sendo morador aqui do bairro, mesmo você tendo residência fixa bem próximo da UBS, eles não quiseram marcar? Não marcaram. Falaram que eu tinha que procurar lá mesmo o local. Lá, até outro dia eu fui lá à tarde e percebi que não tinha ninguém. Até tirei umas fotos no meu celular para poder comprovar que está a placa lá no computador deles, que devido à grande demanda, eles não atendem solicitação de uma outra UBS. Aí eu vi que a grande demanda não é essa, porque não tinha ninguém para atender. Como cidadão, você concorda com isso? Não, com certeza não. Até porque já busquei outros números, né? Liguei e perguntei se isso era certo. Os órgãos aí falaram que isso não é certo, que tem que atender a um sistema único de saúde. O próprio nome está dizendo, então está tudo errado. Eu não tenho que estar madrugando em um local longe de casa para poder marcar esse exame, se bem próximo da minha casa tem. Não tem mesmo. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a denúncia foi encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Saúde para apurar o caso e, se necessário, tomar as medidas cabíveis. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: vacinas de sobra na rede pública do Amazonas. Dezenas de milhares de doses de vacinas deixam de ser aplicadas todos os anos por falta de procura.
Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E a taxa de desemprego no Amazonas recuou em maio e junho deste ano. Mas para o IBGE ainda não há motivo para se comemorar. Isso porque, comparado ao mesmo período do ano passado, o estado apresenta o segundo maior crescimento no número de desempregados no país. São 42 mil pessoas a menos na fila de desempregados, queda de 2,2% na taxa de desemprego em relação ao primeiro trimestre. O setor que mais gerou empregos no Amazonas foi o serviço público, municipal, estadual e federal, 40 mil novas vagas. Em segundo lugar, veio o setor de transportes, com 14 mil vagas. A indústria teve queda. Comércio e construção civil se mantiveram estáveis. Mas, segundo o IBGE, ainda não há motivos para comemorar. Isso porque os resultados de abril, maio e junho só são positivos quando comparados ao primeiro trimestre de 2017, que teve os piores índices de desemprego da série histórica. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o cenário muda. Manaus teve o segundo maior crescimento de desemprego entre as capitais, de 17,4% em 2016 para 19,8% em 2017. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. O IBGE entrevistou os moradores de 5 mil casas em 49 cidades do Amazonas. O relatório mostrou ainda que o setor que mais emprega no estado é a agropecuária, seguida pelo serviço público e pelo comércio. A indústria vem em quarto lugar. Da região metropolitana de Manaus, a gente tem ainda a terceira maior taxa de desocupação do país. E no caso de Manaus, capital, a gente tem a maior taxa de desocupação junto com São Luís. Isso é muito preocupante, né? Apesar da gente, depois de 2 anos, é a primeira vez que esses números parecem positivos. Mas se a gente comparar ao ano anterior, a gente ainda tem muita gente fora do mercado de trabalho. E a gente não está falando de gente que foi demitida necessariamente, mas de postos de trabalho que foram fechados. Isso significa que ninguém foi contratado para ocupar a vaga dessas pessoas. E muitas tiveram que migrar, tiveram que ir para outras atividades, trabalhar de forma informal, trabalhar com um negócio próprio improvisado por conta de uma crise econômica que já vem atingindo o estado há muito tempo e, no nosso caso específico, nesse ano ainda pode se agravar com a Lei 160/2017, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer e que a qualquer momento a gente pode já começar a sentir esses efeitos, né? Exatamente. E essa é uma lei que ameaça o polo industrial de Manaus, porque no momento em que as empresas começarem a sair daqui, são mais postos de trabalho que serão fechados e não vai ser reposto, né? Ou seja, a tendência é que essa situação piore aqui para o estado do Amazonas. A expectativa é que a Procuradoria-Geral do Estado, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa consigam reverter essa lei que concede incentivos fiscais, autoriza outros estados da federação a terem incentivos fiscais como os que a gente tem aqui na Zona Franca, que eles consigam derrubar essa lei no Supremo Tribunal Federal, já entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade. E é o que a gente espera, né? Que dê certo, que o Supremo continue dando algumas decisões favoráveis ao Estado para a gente não ficar tão prejudicado. E todo mundo gosta de ser bem atendido, não é mesmo? E isso vale para qualquer segmento, seja salão de beleza, restaurante, na drogaria. Uma rede de drogarias aqui de Manaus está indo além disso e passou a oferecer orientação sobre o uso racional do medicamento e outros serviços personalizados. Farmácias que vendem apenas medicamentos é coisa do passado. Seu Carlos aprovou a iniciativa. O aposentado foi comprar remédio para diabetes e aproveitou a ida à drogaria para verificar como estava o nível da doença. É um negócio assim revolucionário, é uma coisa que eu não perco. Toda semana estou aqui com elas. Consultas básicas, mas que fazem toda a diferença para a tua saúde. Exatamente. Esse é apenas um dos serviços que a Drogaria Santo Remédio passou a oferecer nas 6 unidades da rede espalhadas pela cidade. O espaço Farmaclinic. A gente realmente cuida da saúde do nosso cliente, fazendo todo o acompanhamento, principalmente de doenças crônicas, e o farmacêutico vai estar ali para ajudar o cliente específico. Além de promover a saúde, a ideia é aproximar os clientes e tirar dúvidas.
Quem passa pelo balcão de medicamentos passa também pelo Farmaclinic e tem uma orientação maior do que vai tomar. Também tem um aplicativo que eles vão conseguir acompanhar, por exemplo, quem faz aferição de pressão, vai ficar lá marcado no cartão as últimas aferições. A farmacêutica vai poder explicar a forma de usar o remédio. Ele vai ser orientado quanto à forma de usar, quanto à forma de aplicar, quanto à forma de tomar. Então, todas as orientações que o paciente precisa, ele terá que ir com o farmacêutico. Para ter acesso ao Farmaclinic é necessário apenas preencher um cadastro para fazer o acompanhamento farmacêutico. O serviço é gratuito. E a Liga Amazonense contra o Câncer tem um prédio para receber familiares e pacientes com câncer que vêm do interior e não tem onde se hospedar aqui em Manaus. O problema é que, apesar de estar pronto, o local ainda não está funcionando porque a entidade não tem como arcar com os custos de manutenção. Essas camas estão intactas há quase 2 anos e não é por falta de hóspedes. A Liga Amazonense contra o Câncer construiu os alojamentos em dezembro de 2015, mas até hoje falta dinheiro para o espaço começar a funcionar. Enquanto isso, os pacientes de baixa renda que vêm do interior para se tratar em Manaus precisam pagar a hospedagem em locais sem o menor conforto. Por causa da crise econômica, as doações são menores a cada mês. Não vamos desistir nunca até que a gente consiga colocar para funcionar todos os projetos da forma que nós imaginamos, da forma que a sociedade manauara também, com certeza, quer que sejam feitos esses projetos. Ainda assim, a LAC realizou 50 mil atendimentos no primeiro semestre. As doações obtidas pelo telemarketing da ONG permitiram o pagamento de moradia, transporte e alimentação para mais de 2.000 pacientes com câncer. Antônio está em Manaus há 2 meses para acompanhar a mulher diagnosticada com um tumor no colo do útero. O agricultor precisou deixar os filhos menores de idade cuidando do roçado, no Rio Preto da Eva. Aqui, pela Lacta, né, é que a gente conseguiu uma ajuda de custo, né, que é para pagar o aluguel, e elas ajudam também numa cesta básica, né, aí fica um pouco difícil, né, mas tenho fé em Deus que vai melhorar. A Liga contra o Câncer recebe qualquer quantia em dinheiro, além de alimentos e roupas. Para fazer as doações ou ter outras informações, é só ligar para 2101 4949 ou acessar o site lac.am.org.br. E agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então, agora é a hora. Oportunidade imperdível da Tecnisa para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Le Boulevard. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, perto de tudo. A poucos minutos no Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e me diga se não é imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem, de R$ 1.101.930. Sabe por quanto? Apenas R$ 690 mil, R$ 411 mil de desconto. Com isso, você pode imobiliar seu apartamento inteiro e dá até para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de R$ 407.220 por apenas R$ 329.500. Já a unidade de 91 metros quadrados, com 2 vagas de garagem de R$ 559 mil por apenas R$ 446.700. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Le Boulevard. São apartamentos lindos, prontos para morar e com fino acabamento. E a Tecnisa facilita mais ainda, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, e feche negócio. Outras informações no 3625-2525 ou pelo WhatsApp 98246-5505. E ainda hoje tem a nossa interação com a Rádio Acrítica FM e nós vamos falar sobre os embargos às eleições suplementares. O ministro relator pediu a inclusão dos processos na pauta do TSE. E depois do intervalo a gente fala sobre a reforma política. Você de casa sabe o que é o Distritão? Não saia daí que a gente volta já e explica para você.